Olá minha gente, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é segunda-feira, é dia de retomar a leitura da Palavra de Deus e nós estamos muito felizes em poder compartilhar com cada um dos irmãos uma leitura simples, prática, mas que tem uma utilidade muito grande, que nos alimenta, na verdade nos familiariza com Jesus, com a história da igreja e alimenta a nossa alma, né? Vamos agradecer a Deus orando, pedindo que Ele nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós somos felizes, Pai, em ter conosco a Tua Palavra e agradecemos pela ajuda do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta tarde, por mais essa semana que se inicia. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Atos capítulo 18. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila. Pois Cláudio era o imperador na época, havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, foi visitá-los. E percebendo que tinham a mesma profissão, ambos faziam tendas, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Olha só, meus irmãos, como é importante o discipulado, a explicação da palavra, a leitura da palavra. Simples, Paulo, depois que teve a ajuda de Timóteo e de Silas, ele dedicou todo o seu tempo. Aí já não era só aos sábados, era de sábado a sábado, ensinando a palavra de Deus. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Os judeus ali não estavam recebendo de bom grado, insultaram a Paulo, fizeram insultos graves ali contra ele, e ele falou: olha, eu estou livre do sangue de vocês, eu vou dedicar o ensino, o meu tempo, a palavra, com quem quer. Vocês estão aqui não para debochar de mim, mas para debochar da palavra de Deus. Tem muita gente que está necessitada, eu vou a essas pessoas. Vocês se entendam com Deus depois. Foi isso que Paulo falou. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício, justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales. Pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, protestando: este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Gálio os admoestou: se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras
e nomes da sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmo, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Levaram Paulo, dizendo que ele estava pervertendo os costumes do povo, pregando um evangelho contrário à lei, e Galho, que presidia na época, ele disse: olha, isso é um assunto religioso, vocês que decidam lá, eu não quero entrar nessas questões. Expulso, manda tirar essa gente daqui do tribunal. E aí eles se revoltaram e espancaram a Sóstenes, que era justamente o administrador da sinagoga. E desceu a pancada lá na frente do Galho e em frente à sinagoga, e ele também não disse nada, não mandou que parassem nem nada, não esboçou reação nenhuma. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Quencreia por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Estes rogaram que permanecesse por mais algum tempo, todavia ele não quis. Mas, ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando partiu de Éfeso. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Esse é o capítulo 18, que mostra a saída de Paulo de Atenas, indo para Corinto, pregando. Os judeus não aceitam, ele vai aos gentios, retorna. Tem muitos levantes, muitas barreiras, e Deus vai dando estratégias, vai dando caminhos, meios. E aqui no final, não é? Além de Áquila e Priscila, que foram grandes cooperadores no discipulado e na propagação do Evangelho, tem aqui, juntando-se a eles também, o Apolo, que era um homem que veio de Alexandria, lá no Egito, e tinha uma eloquência fantástica, mas só tinha apenas poucas informações, mas ainda assim era de extrema utilidade, pregava com toda ousadia. Áquila e Priscila atualizam o mapa de Apolo, então eles escrevem cartas de apresentação para que os irmãos das outras comunidades pudessem receber, e ele foi um grande auxiliador na propagação do Evangelho. Que Deus abençoe. Hoje é apenas o início da semana, amanhã a gente se encontra aqui. Até lá.